Aula 02, Administração Geral e Ferramentas Estratégicas. Visão geral da aula. A aula trata das principais ferramentas estratégicas usadas no planejamento e na gestão estratégica. Essas ferramentas aparecem em concursos quando a banca quer verificar se o candidato sabe reconhecer a finalidade de cada instrumento, classificar situações organizacionais, identificar variáveis internas e externas, interpretar matrizes e relacionar diagnóstico, ação e controle. O ponto central é entender que cada ferramenta tem uma função própria. A análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico organizacional. A análise PESTEL ou PESTAL é uma ferramenta de diagnóstico do macroambiente. A matriz BCG, a matriz de McKinsey e a matriz Ansoff são ferramentas de análise estratégica relacionadas a portfólio, produtos, mercados e unidades de negócio. As 5 forças de Porter, as estratégias competitivas genéricas e a cadeia de valor tratam da vantagem competitiva. A ferramenta 5W2H auxilia na elaboração de planos de ação. O Balanced Scorecard, conhecido pela sigla BSC, auxilia no controle, no acompanhamento e na análise de desempenho estratégico. A matriz GUT auxilia na priorização de problemas. Para uma prova da FEPESE, o aluno deve estudar esse conteúdo com atenção redobrada às diferenças entre as ferramentas. Em questões objetivas, a banca pode apresentar uma descrição e pedir o nome da ferramenta. Pode apresentar um exemplo prático e pedir se ele é força, fraqueza, oportunidade ou ameaça. Pode trocar os eixos das matrizes e pedir a classificação correta. Pode confundir uma ferramenta de diagnóstico com uma ferramenta de execução ou de controle. Também pode misturar termos de diferentes modelos, como colocar produtos estrela e abacaxi dentro das SWOT, ou colocar forças e fraquezas como se fossem perspectivas do BSC. Capítulo 1. Diagnóstico organizacional. O diagnóstico organizacional é a etapa em que a organização procura compreender a sua situação atual. Antes de formular uma estratégia, o administrador precisa saber como a organização está internamente e como é o ambiente externo em que ela atua. A lógica é semelhante a uma avaliação. Antes de tomar uma decisão, primeiro se identifica o cenário, depois se definem os caminhos possíveis. Dentro do diagnóstico organizacional, 2 ferramentas se destacam no conteúdo do PDF, a análise SWOT e a análise PESTEL ou PESTAL. Análise SWOT ou matriz fofa. A análise SWOT é uma das ferramentas mais cobradas em concursos de administração. Ela é usada para entender a posição atual da organização, examinando o ambiente interno e o ambiente externo. A sigla SWOT vem de 4 palavras em inglês. Strength significa forças. Weakness significa fraquezas. Opportunities significa oportunidades. Threat significa ameaças. Em português, a matriz também é chamada de fofa, porque reúne forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. O primeiro cuidado de prova é separar o que é interno do que é externo. Forças e fraquezas pertencem ao ambiente interno. Oportunidades e ameaças pertencem ao ambiente externo. O segundo cuidado é separar o que é positivo do que é negativo. Forças e oportunidades são aspectos positivos, porque ajudam a organização. Fraquezas e ameaças são aspectos negativos, porque atrapalham a organização. O terceiro cuidado é entender o controle. Forças e fraquezas são elementos controláveis, pois estão dentro da organização. Oportunidades e ameaças são elementos não controláveis, pois estão no ambiente externo. Assim, se a questão disser que a organização tem servidores qualificados, tecnologia própria, patentes, boa localização, boa imagem institucional ou recursos financeiros disponíveis, a tendência é que o item esteja falando de força. A força é um ponto forte interno que coloca a organização em posição favorável. Se a questão disser que a organização tem falta de pessoal, tecnologia atrasada, baixa capacitação, equipamentos insuficientes, má reputação, alto retrabalho ou deficiência de processos internos, a tendência é que o item esteja falando de fraqueza. A fraqueza é um ponto fraco interno que coloca a organização em posição desfavorável. Se a questão disser que houve crescimento econômico, mudança favorável na legislação, abertura de novo mercado, surgimento de novos clientes, falência de concorrente ou avanço tecnológico que a organização pode aproveitar, a tendência é que o item esteja falando de oportunidade. A oportunidade é um fator externo positivo. Se a questão disser que surgiu um novo concorrente, que houve escassez de matéria-prima, que a legislação ficou mais restritiva, que aumentou um tributo, que houve crise econômica ou mudança externa prejudicial, a tendência é que o item esteja falando de ameaça. A ameaça é um fator externo negativo. Atenção especial para pegadinhas típicas de prova. A falta de funcionários em um órgão público é fraqueza, não ameaça. Isso ocorre porque a falta de funcionários é um problema interno e controlável em alguma medida pela própria organização, por exemplo por concurso, redistribuição, contratação autorizada, capacitação ou reorganização do trabalho. O alto número de patentes de uma empresa é força, não oportunidade. Patente é um ativo interno da organização e representa vantagem competitiva. O aumento do preço do barril de petróleo pode ser oportunidade para uma estatal petrolífera, porque é um fator externo que pode beneficiá-la financeiramente. Não é força, porque a organização não controla o preço internacional do petróleo. A criação de novo tributo de exportação pode ser ameaça para uma empresa que depende de exportações. É um fator externo, não controlável, e negativo. O surgimento de uma tecnologia, como uma nova rede de telecomunicações, pode ser oportunidade ou ameaça, a depender da situação da organização. Se a organização está preparada para explorá-la, pode ser oportunidade.
Se não está preparada e pode perder mercado por isso, pode ser ameaça. A banca pode explorar essa ideia para mostrar que o mesmo fato externo pode ter efeito diferente conforme a realidade da organização. A matriz SWOT em forma textual. Imagine a matriz SWOT como uma combinação entre dois critérios. O primeiro critério é o ambiente. O ambiente pode ser interno ou externo. O segundo critério é o efeito sobre a organização. O efeito pode ser positivo ou negativo. Quando o ambiente é interno e o efeito é positivo, temos uma força. Quando o ambiente é interno e o efeito é negativo, temos uma fraqueza. Quando o ambiente é externo e o efeito é positivo, temos uma oportunidade. Quando o ambiente é externo e o efeito é negativo, temos uma ameaça. Essa descrição substitui a tabela visual tradicional e é a forma mais importante de memorizar o conteúdo para a prova. SWOT cruzada, cenários e estratégias. O conteúdo do PDF também explica o cruzamento entre variáveis internas e externas. Esse cruzamento forma cenários estratégicos e sugere estratégias organizacionais. Quando forças internas se combinam com oportunidades externas, a organização está em um cenário de alavancagem. Nesse caso, a estratégia associada é o desenvolvimento. A organização possui pontos fortes e o ambiente oferece oportunidades. Portanto, deve potencializar suas forças para aproveitar o ambiente favorável. Um exemplo seria uma empresa que tem recursos financeiros e capacidade produtiva justamente quando um concorrente sai do mercado. Ela pode aumentar a produção e atender clientes que ficaram disponíveis. Quando fraquezas internas se combinam com oportunidades externas, a organização está em um cenário de limitações. Nesse caso, a estratégia associada é o crescimento. A oportunidade existe, mas a organização está limitada por suas próprias fraquezas. Um exemplo seria uma empresa que poderia atender um mercado em expansão, mas não possui recursos financeiros, pessoal ou tecnologia suficientes. Nesse cenário, uma alternativa pode ser buscar parceria, associação ou joint venture, para superar a fraqueza e aproveitar a oportunidade. Quando forças internas se combinam com ameaças externas, a organização está em um cenário de vulnerabilidade. Nesse caso, a estratégia associada é a manutenção. A ameaça existe, mas a organização possui pontos fortes para se defender. Um exemplo seria uma empresa com reservas financeiras e competência técnica que enfrenta um concorrente com nova tecnologia. Ela pode investir em tecnologia semelhante, aprimorar processos e manter sua posição competitiva. Quando fraquezas internas se combinam com ameaças externas, a organização está em um cenário de problemas. Nesse caso, a estratégia associada é a sobrevivência. A organização possui pontos fracos e ainda enfrenta ameaças externas. Essa é a situação mais delicada. A organização pode precisar reduzir custos, desinvestir, vender ativos, encolher operações ou, no limite, liquidar o negócio. Atenção à diferença entre controlar e reagir. Um ponto muito importante para a prova é entender que a organização não elimina diretamente uma ameaça externa. A ameaça é externa e não controlável. O que a organização pode fazer é reduzir, mitigar ou neutralizar os efeitos da ameaça. Da mesma forma, a organização não cria diretamente uma oportunidade externa como se ela fosse um recurso interno. Ela identifica a oportunidade e procura aproveitá-la. Estratégias de manutenção. Segundo Djalma Oliveira, dentro do cenário de vulnerabilidade, em que há forças internas e ameaças externas, o material apresenta 3 estratégias de manutenção. A estratégia de estabilidade busca manter um estado de equilíbrio. A organização não quer necessariamente expandir de forma agressiva, mas preservar sua posição e reduzir riscos. A estratégia de nicho busca concentrar a atuação em um único segmento, produto ou mercado, de modo a dominar esse espaço e preservar vantagens competitivas. A estratégia de especialização busca manter ou conquistar liderança concentrando esforços de expansão em uma ou em poucas atividades. A organização aprofunda a atuação em uma área específica, em vez de se dispersar em várias frentes. Como a FEPESI pode cobrar SWOT? A FEPESI pode cobrar a definição da SWOT como ferramenta de diagnóstico. Pode perguntar quais elementos pertencem ao ambiente interno e quais pertencem ao ambiente externo. Pode apresentar exemplos práticos e pedir a classificação. Pode afirmar que oportunidades e ameaças são internas, e essa afirmação estaria errada. Pode afirmar que forças são variáveis ambientais, e essa afirmação também estaria errada. Pode relacionar a SWOT cruzada aos cenários de alavancagem, limitações, vulnerabilidade e problemas. Pode ainda perguntar qual estratégia corresponde a cada combinação. A forma mais segura de revisar é repetir mentalmente a seguinte lógica: força é interna, positiva e controlável. Fraqueza é interna, negativa e controlável. Oportunidade é externa, positiva e não controlável. Ameaça é externa, negativa e não controlável. Análise PESTEL ou análise PESTEL. A análise PESTEL, também chamada de PESTEL, é uma ferramenta de diagnóstico estratégico voltada ao macroambiente. Ela serve para analisar fatores externos amplos que influenciam a organização. Enquanto a SWOT observa ambiente interno e externo, a PESTEL concentra-se no ambiente externo, especialmente nos fatores macroambientais. Ela ajuda o gestor a compreender riscos externos, tendências e mudanças estruturais que podem exigir adaptação do modelo de negócio ou da estratégia institucional. A sigla PESTEL representa fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos ou ambientais, e legais.
Os fatores políticos envolvem decisões de governo, prioridades governamentais, estabilidade política, políticas públicas e orientação do poder público. Os fatores econômicos envolvem inflação, juros, câmbio, renda, emprego, crescimento econômico, recessão, disponibilidade de crédito e outros elementos que afetam custos, demanda e investimentos. Os fatores sociais envolvem estilos de vida, padrões de consumo, envelhecimento da população, mudanças demográficas, hábitos culturais, escolaridade, comportamento dos consumidores e expectativas da sociedade. Os fatores tecnológicos envolvem tecnologias emergentes, automação, inteligência artificial, maturidade tecnológica, inovação, digitalização e obsolescência de sistemas. Os fatores ecológicos ou ambientais envolvem clima, sustentabilidade, gestão de resíduos, uso de recursos naturais, responsabilidade ambiental, exigências de preservação e impactos ambientais. Os fatores legais envolvem leis, regulamentos, normas, decisões jurídicas, regras trabalhistas, tributárias, ambientais, sanitárias, consumeristas ou setoriais. Como a FEPESE pode cobrar Pestel, a banca pode apresentar uma descrição dizendo que a ferramenta examina fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Nesse caso, a resposta será análise Pestel ou Pestel. Uma pegadinha comum é confundir Pestel com SWOT. Se a questão fala de macroambiente e lista fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais, o foco é Pestel. Se a questão fala de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, o foco é SWOT. Capítulo 2. Análise de portfólio. A análise de portfólio serve para auxiliar o administrador a tomar decisões sobre produtos, serviços, unidades estratégicas de negócio ou áreas de atuação. A organização precisa decidir onde investir, o que manter, o que desenvolver, o que colher, o que abandonar e como alocar seus recursos. A ideia é simples. Em uma organização com muitos produtos ou unidades de negócio, nem tudo possui o mesmo potencial. Alguns produtos geram caixa. Outros exigem investimento. Outros prometem crescer, mas ainda são incertos. Outros apenas consomem recursos e trazem pouco retorno. As ferramentas de portfólio ajudam a organizar essa análise. Matriz BCG. A matriz BCG, também chamada de matriz de crescimento e participação, foi desenvolvida pela Boston Consulting Group. Ela classifica produtos ou unidades de negócio com base em duas variáveis: crescimento do mercado e participação do produto no mercado. O crescimento do mercado pode ser alto ou baixo. A participação do produto no mercado pode ser alta ou baixa. A combinação dessas duas variáveis gera 4 categorias: estrela, interrogação, vaca leiteira e abacaxi, também chamado de cachorro ou vira-lata. Produto estrela. O produto estrela possui alta participação em um mercado de alto crescimento. Esse é um produto promissor, com grande potencial de lucratividade, porque está em um mercado que cresce e a organização já possui presença relevante. No entanto, o produto estrela costuma exigir grandes investimentos. A razão é que, em mercado de alto crescimento, os concorrentes também querem ganhar espaço. Para manter a liderança ou a participação elevada, a organização precisa investir em produção, distribuição, divulgação, tecnologia, qualidade e capacidade operacional. Por isso, um produto estrela não deve ser confundido com a principal fonte líquida de caixa da empresa. Ele tem alto potencial, mas consome recursos. Em muitos casos, mantém equilíbrio de caixa, porque gera receitas elevadas, mas também exige desembolsos elevados. Produto interrogação. O produto interrogação, também chamado de produto em questionamento, está em mercado de alto crescimento, mas possui baixa participação de mercado. A organização está diante de um mercado promissor, mas ainda não conquistou posição forte. Esse produto é chamado de interrogação porque o futuro é incerto. Pode tornar-se estrela se a organização investir corretamente e conseguir aumentar sua participação. Porém, pode tornar-se abacaxi se os investimentos não derem resultado ou se o mercado esfriar. A decisão estratégica exige cuidado. A empresa pode investir para tentar transformar a interrogação em estrela. Mas o investimento é arriscado, porque concorrentes também podem investir, o mercado pode mudar ou a organização pode não conseguir alcançar escala suficiente. Produto vaca leiteira. O produto vaca leiteira possui alta participação em um mercado de baixo crescimento. O mercado já está maduro ou estabilizado, e a organização possui posição consolidada. Essa é a categoria que normalmente gera caixa. Como o mercado cresce pouco, a organização não precisa fazer investimentos tão intensos para manter sua posição. Como a participação é alta, o produto continua vendendo bem e gerando retornos. A vaca leiteira costuma financiar outros produtos. O caixa gerado por ela pode ser usado para sustentar investimentos em produtos estrela ou em produtos interrogação com potencial. Produto abacaxi, cachorro ou vira-lata. O produto abacaxi possui baixa participação em mercado de baixo crescimento. É a situação menos favorável da matriz BCG. O mercado não cresce e a organização não possui posição relevante. Esses produtos tendem a consumir recursos sem oferecer bom retorno. Em regra, a organização deve minimizar, descontinuar, abandonar ou sair desse mercado. Em alguns casos, pode tentar recuperar o produto, mas a tendência estratégica é evitar que abacaxis ocupem recursos importantes. Ciclo de vida interpretado pela matriz BCG. A aula explica que muitos produtos podem seguir uma trajetória atípica. Quando são lançados em um mercado em crescimento, podem começar como interrogações.
Se recebem investimentos e ganham participação, tornam-se estrelas. Quando o mercado amadurece e o crescimento diminui, podem tornar-se vacas leiteiras. Com o passar do tempo, se o mercado declina e a participação cai, podem tornar-se abacaxis. Esse ciclo não é uma regra absoluta, mas ajuda a compreender a lógica da matriz. Pegadinhas de prova sobre a matriz BCG. Se a questão disser alta taxa de crescimento do mercado e alta participação no mercado, a classificação é estrela. Se a questão disser alta taxa de crescimento do mercado e baixa participação no mercado, a classificação é interrogação. Se a questão disser baixa taxa de crescimento do mercado e alta participação no mercado, a classificação é vaca leiteira. Se a questão disser baixa taxa de crescimento do mercado e baixa participação no mercado, a classificação é abacaxi, cachorro ou vira-lata. Se a questão disser que a estrela gera altos fluxos financeiros para financiar outros negócios, cuidado. A estrela exige investimentos elevados. A vaca leiteira é que tende a gerar caixa para financiar outros negócios. Se a questão disser que o abacaxi pode virar vaca leiteira apenas porque o crescimento do mercado aumentou, cuidado. Se o crescimento aumenta, mas a participação continua baixa, a tendência é que ele se torne interrogação, não vaca leiteira. Como a FEPESI pode cobrar BCG? A FEPESI pode apresentar 4 produtos com combinações de crescimento e participação e pedir a classificação. Também pode perguntar qual produto deve receber investimento, qual gera caixa, qual é incerto e qual deve ser abandonado. O aluno deve decorar a matriz em palavras, não apenas em desenho. Matriz de McKinsey. A matriz de McKinsey é uma ferramenta de análise de portfólio desenvolvida pela General Electric com apoio da consultoria McKinsey. Ela busca ser mais completa que a matriz BCG. Enquanto a BCG utiliza 2 variáveis simples, crescimento do mercado e participação de mercado, a de McKinsey utiliza 2 dimensões mais amplas, atratividade do mercado e força competitiva. A atratividade do mercado pode envolver tamanho do mercado, potencial de crescimento, lucratividade, estabilidade, concorrência, riscos e oportunidades. A força competitiva pode envolver capacidade tecnológica, imagem no mercado, participação, preços, atendimento, fidelidade dos clientes, qualidade, competências e recursos. A matriz de McKinsey possui 9 quadrantes, porque cada eixo pode ser classificado em alto, médio ou baixo. Quando a atratividade do mercado é alta e a força competitiva da organização também é alta, a orientação é investir e crescer. A organização está em mercado atrativo e possui boa capacidade de competir. Quando a atratividade do mercado é alta e a força competitiva é média, a orientação também tende a ser investimento e crescimento. A mercado atraente e a organização possui condição razoável para competir. Quando a atratividade do mercado é média e a força competitiva é alta, a orientação também pode ser investimento e crescimento, pois a organização é forte em um mercado com atratividade intermediária. Quando a atratividade do mercado é alta e a força competitiva é baixa, a orientação é cautela e seletividade. O mercado é interessante, mas a organização é fraca nele. Investir sem critério pode ser perigoso. Quando a atratividade do mercado é média e a força competitiva é média, a orientação é cautela e seletividade. A situação é intermediária e exige análise. Quando a atratividade do mercado é baixa e a força competitiva é alta, a orientação é cautela e seletividade. A organização é forte, mas o mercado é pouco atraente. Quando a atratividade do mercado é média e a força competitiva é baixa, a orientação é desinvestir ou colher. A organização é fraca e o mercado não é suficientemente atrativo para justificar grandes apostas. Quando a atratividade do mercado é baixa e a força competitiva é média, a orientação é desinvestir ou colher. Quando a atratividade do mercado é baixa e a força competitiva é baixa, a orientação é desinvestir ou colher. Essa é a pior situação, pois o mercado é pouco atraente e a organização não possui força competitiva. A lógica das cores da matriz de McKinsey. O material apresenta a matriz por cores. A área verde indica investimento e crescimento. A área amarela indica cautela e seletividade. A área vermelha indica desinvestir ou colher. Como este resumo é para áudio, a ideia pode ser memorizada assim: quando o mercado é muito atrativo e a organização é forte, invista e cresça. Quando os fatores são intermediários ou há desequilíbrio entre atratividade e força competitiva, tenha cautela e selecione onde investir. Quando o mercado é pouco atrativo e a organização não possui força suficiente, colha o que puder ou desinvista. Como a FEPESI pode cobrar de McKinsey? A banca pode apresentar unidades de negócio com níveis de atratividade e posição competitiva e pedir a estratégia. O aluno deve reconhecer as expressões equivalentes. Força competitiva também pode aparecer como posição competitiva, força do negócio ou capacidade competitiva. Atratividade do mercado também pode aparecer como atratividade da indústria. Matriz Ansoff. A matriz Ansoff é uma ferramenta estratégica baseada em 2 variáveis, produtos e mercados. Cada variável pode ser existente ou nova. A combinação gera 4 estratégias: penetração de mercado, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado e diversificação. Penetração de mercado. A penetração de mercado ocorre quando a organização trabalha com produtos existentes em mercados existentes. A ideia é aumentar participação no mercado atual com aquilo que já oferece. Pode envolver promoção, aumento de vendas, fidelização, melhoria de distribuição, parcerias ou campanhas.
Exemplo, uma empresa de táxi que já atua no mercado de transporte de passageiros e busca aumentar sua participação fazendo contratos com empresas para viagens corporativas. O produto é o mesmo e o mercado também já existe. Desenvolvimento de produto. O desenvolvimento de produto ocorre quando a organização cria ou oferece produtos novos para mercados existentes. A organização já atende determinado mercado, mas quer oferecer algo novo a esse público. Exemplo, uma empresa que já vende para consumidores de tecnologia e lança um novo aplicativo, uma nova versão ou um novo serviço para esse público. Desenvolvimento de mercado. O desenvolvimento de mercado ocorre quando a organização leva produtos existentes para mercados novos. O produto já existe, mas o público, a região, o segmento ou a finalidade de uso é nova. Exemplo, relógios inteligentes, que já existem, sendo direcionados futuramente ao mercado de saúde para realizar pequenos exames ou monitoramentos. Diversificação. A diversificação ocorre quando a organização trabalha com produtos novos em mercados novos. É a estratégia mais arriscada da matriz, porque envolve duas novidades ao mesmo tempo, novo produto e novo mercado. Exemplo didático, um carro-foguete para viagens ao planeta Marte. O produto é novo e o mercado também é novo. Como a FEPESI pode cobrar ANSOF? A FEPESI pode trocar produto por mercado e perguntar a estratégia correta. O aluno deve fixar a lógica em linguagem simples. Produto existente com mercado existente é penetração. Produto novo com mercado existente é desenvolvimento de produto. Produto existente com mercado novo é desenvolvimento de mercado. Produto novo com mercado novo é diversificação. Capítulo 3. Vantagem competitiva. A vantagem competitiva está relacionada à capacidade da organização de se posicionar melhor que seus concorrentes, criar valor e sustentar desempenho superior. O material apresenta 3 grandes conteúdos ligados a esse tema: as 5 forças de Porter, as estratégias competitivas genéricas e a cadeia de valor. 5 forças de Porter. O modelo das 5 forças competitivas de Porter serve para analisar a estrutura de uma indústria ou setor e avaliar sua atratividade. Para Porter, a estratégia organizacional precisa considerar o ambiente competitivo em que a organização está inserida. As 5 forças são: ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes e rivalidade entre concorrentes. Ameaça de novos entrantes. A ameaça de novos entrantes refere-se à possibilidade de novas empresas entrarem no setor e aumentarem a concorrência. Quanto mais fácil for entrar no mercado, maior será a ameaça. A entrada de novos concorrentes pode reduzir preços, dividir clientes, aumentar custos de marketing e pressionar margens. A ameaça é menor quando existem barreiras de entrada. Barreiras de entrada são obstáculos que dificultam a entrada de novos competidores. Exemplos de barreiras são necessidade de alto capital inicial, economia de escala, marca forte dos concorrentes já instalados, acesso difícil a canais de distribuição, exigências legais, patentes, tecnologia especializada, experiência acumulada e custos altos para conquistar clientes. Ameaça de produtos substitutos. Produtos substitutos são produtos ou serviços diferentes, mas que atendem à mesma necessidade do cliente. Eles não são necessariamente concorrentes diretos no mesmo formato, mas podem substituir a solução atual. Por exemplo, aplicativos de transporte podem substituir táxis em parte da demanda. Smartphones substituirão câmeras simples para muitos consumidores. Plataformas digitais podem substituir serviços presenciais em algumas situações. A ameaça de substitutos limita preços e reduz a atratividade do setor. Se o consumidor encontra uma alternativa mais barata, mais prática ou mais eficiente, a organização perde poder competitivo. Poder de barganha dos fornecedores. O poder de barganha dos fornecedores representa a capacidade dos fornecedores de pressionar a organização. Eles podem aumentar preços, reduzir qualidade, impor prazos, limitar quantidades ou dificultar negociações. O poder dos fornecedores tende a ser maior quando há poucos fornecedores disponíveis, quando o insumo é essencial, quando não existem bons substitutos, quando o custo de trocar de fornecedor é alto, quando o fornecedor possui marca ou tecnologia diferenciada, ou quando ele pode ameaçar entrar no mercado do comprador. Poder de barganha dos clientes. O poder de barganha dos clientes representa a capacidade dos compradores de pressionar por preços menores, qualidade maior, melhores prazos, maior atendimento ou condições mais vantajosas. Esse poder tende a ser maior quando há poucos compradores importantes, quando os produtos são padronizados, quando o cliente compra em grande volume, quando há muitas alternativas, quando o custo de troca é baixo, quando o comprador tem muita informação ou quando pode internalizar a produção do que compra. Rivalidade entre concorrentes. A rivalidade entre concorrentes é a intensidade da disputa entre empresas que já atuam no setor. Quanto maior a rivalidade, menor tende a ser a atratividade do setor, porque as empresas podem entrar em guerra de preços, aumentar gastos com publicidade, fazer promoções constantes e reduzir margens. A rivalidade tende a ser mais intensa quando há muitos concorrentes, crescimento lento do setor, produtos pouco diferenciados, custos fixos elevados, barreiras de saída altas, excesso de capacidade produtiva, concorrentes com estratégias muito diferentes ou grande importância estratégica do setor para as empresas. Barreiras de saída. O material menciona a importância das barreiras de saída. Elas são fatores que dificultam a saída de uma empresa do setor. Podem ser custos trabalhistas, indenizações, ativos muito especializados, restrições governamentais, compromissos emocionais, orgulho de encerrar o negócio ou lealdade aos empregados.
Quando as barreiras de saída são elevadas, empresas podem continuar no mercado mesmo com resultados ruins, aumentando a rivalidade. Pegadinha de prova sobre Porter. As 5 forças de Porter não incluem diretamente agências reguladoras. Regulação governamental pode influenciar o ambiente, pode aparecer em pastel ou em barreiras de entrada, mas a lista clássica das 5 forças é composta por novos entrantes, substitutos, fornecedores, clientes e concorrentes. Como a FEPESI pode cobrar Porter, a banca pode apresentar a lista das forças e inserir um elemento estranho. Também pode descrever uma situação e pedir a força correspondente. Se fornecedores aumentam preços, é poder de barganha dos fornecedores. Se compradores exigem descontos, é poder de barganha dos clientes. Se uma tecnologia diferente atende à mesma necessidade, é ameaça de substitutos. Se novas empresas querem entrar no setor, é ameaça de novos entrantes. Se empresas atuais disputam mercado, é rivalidade. Estratégias competitivas genéricas de Porter. Porter afirma que, para enfrentar as forças competitivas e tornar a organização mais competitiva, a empresa pode adotar estratégias competitivas genéricas. O material apresenta 3 estratégias: liderança de custo, diferenciação e enfoque. Liderança de custo. A liderança de custo, também chamada de liderança em custo total, busca tornar a organização mais competitiva por meio da produção com custos menores que os concorrentes. A organização orienta-se para a eficiência, controle de custos, economia de escala, aprendizado, padronização, produtividade e redução de desperdícios. Essa estratégia não significa necessariamente vender sempre o produto mais barato em qualquer situação. O ponto central é conseguir operar com custo inferior, o que permite competir por preço, obter margem maior ou resistir melhor à pressão competitiva. Diferenciação. A diferenciação busca criar produtos ou serviços percebidos como únicos, especiais ou superiores pelo cliente. A diferenciação pode ocorrer por design, tecnologia, qualidade, marca, atendimento, inovação, confiabilidade, experiência do usuário ou qualquer atributo valorizado pelo público. O objetivo é fazer com que o cliente reconheça valor adicional e aceite pagar por ele, ou se torne fiel à marca. A diferenciação reduz a comparação direta baseada apenas em preço. Enfoque ou focalização. O enfoque ocorre quando a organização concentra sua atuação em um nicho específico, seja um segmento de mercado, uma região, um perfil de cliente ou uma necessidade especializada. O enfoque pode assumir 2 formas. A primeira é o enfoque na diferenciação, quando a organização atende o nicho com algo percebido como único. A segunda é o enfoque na liderança de custo, quando a organização atende o nicho com eficiência e baixo custo. Exemplos de nicho são carros de luxo, produtos para pessoas com restrição alimentar, serviços para determinado grupo profissional ou soluções para uma região específica. Como a FEPESI pode cobrar estratégias genéricas? A FEPESI pode perguntar qual estratégia está associada à eficiência e ao menor custo. A resposta é liderança de custo. Pode perguntar qual estratégia busca produto único e valorizado. A resposta é diferenciação. Pode perguntar qual estratégia atua em segmento específico. A resposta é enfoque. Pode ainda cobrar que o enfoque pode ser combinado com custo ou diferenciação. Cadeia de valor de Porter. A cadeia de valor de Porter é uma ferramenta que permite analisar as atividades específicas por meio das quais a organização cria valor e obtém vantagem competitiva. A ideia central é que a organização não cria valor apenas no produto final. Ela cria valor em uma sequência de atividades. Algumas atividades são diretamente relacionadas à produção, venda, entrega e serviço ao cliente. Outras dão suporte para que as atividades principais ocorram. A cadeia de valor divide as atividades em 2 categorias: atividades primárias e atividades de apoio. Atividades primárias. As atividades primárias estão diretamente ligadas ao fluxo principal de criação, venda, entrega e suporte do produto ou serviço. A logística interna envolve o recebimento, armazenamento, controle e distribuição interna dos insumos que serão usados na produção ou prestação do serviço. As operações envolvem a transformação dos insumos em produtos ou serviços finais. Incluem produção, montagem, processamento, execução do serviço, controle operacional e atividades diretamente ligadas à entrega do valor principal. A logística externa envolve armazenamento do produto final, distribuição, entrega, expedição e fluxo do produto ou serviço até o cliente ou usuário. Marketing e vendas envolvem divulgação, promoção, comunicação, preço, canais de venda, força de vendas e atividades destinadas a gerar demanda e permitir que o cliente conheça e adquira a solução. Serviços envolvem atividades posteriores à venda ou à entrega, como assistência técnica, suporte, manutenção, atendimento, treinamento do cliente, garantia e pós-venda. Atividades de apoio. As atividades de apoio sustentam as atividades primárias e ajudam a organização a funcionar melhor. A infraestrutura da empresa envolve administração geral, planejamento, finanças, contabilidade, jurídico, gestão institucional, governança e sistemas administrativos. A gestão de recursos humanos envolve recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, remuneração, avaliação, motivação e gestão de pessoas. O desenvolvimento de tecnologia envolve pesquisa, inovação, sistemas, automação, melhoria de processos, conhecimento técnico e soluções tecnológicas. A aquisição, também chamada de compras ou suprimentos, envolve a obtenção de insumos, materiais, equipamentos, serviços e recursos necessários ao funcionamento da organização.
Margem na cadeia de valor. A margem corresponde à diferença entre o valor gerado para o cliente e o custo das atividades realizadas para criar esse valor. Quanto melhor a organização gerencia suas atividades, maior tende a ser sua capacidade de gerar valor e sustentar vantagem competitiva. Pegadinhas de prova sobre cadeia de valor. Logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas, e serviços são atividades primárias. Infraestrutura, recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e aquisição são atividades de apoio. Marketing e vendas não são atividades de apoio na cadeia de valor de Porter. São atividades primárias. Recursos humanos não é atividade primária. É atividade de apoio. Desenvolvimento de tecnologia não é atividade primária. É atividade de apoio. Aquisição, compras ou suprimentos, na cadeia de valor, é atividade de apoio, mesmo que compras seja uma área muito importante em administração de materiais. Como a FEPESI pode cobrar cadeia de valor, a banca pode pedir quais são as atividades primárias. Pode também apresentar uma atividade específica e pedir se ela é primária ou de apoio. Uma questão típica pode perguntar onde se encaixa um sistema de entrega para distribuidores. A resposta se relaciona à logística externa. Um serviço pós-venda se relaciona a serviços, que é atividade primária. Um sistema de análise de currículo para treinamento de pessoal se relaciona à gestão de recursos humanos, que é atividade de apoio. Capítulo 4. Elaboração do plano de ação. Após o diagnóstico e a formulação estratégica, a organização precisa transformar objetivos em ações concretas. É nesse contexto que aparece a ferramenta 5W2H. Ferramenta 5W2H. A ferramenta 5W2H tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Ela funciona como uma lista de verificação que ajuda o gestor a estruturar planos de ação para alcançar objetivos. A sigla 5W2H vem de 7 perguntas em inglês. São 5 perguntas iniciadas pela letra W e 2 perguntas iniciadas pela letra H. Para áudio, o mais importante é compreender cada pergunta em português. What significa o que deve ser feito. Essa pergunta identifica a ação que será realizada. Why significa por que deve ser feito. Essa pergunta identifica a justificativa, a razão ou o objetivo da ação. Who significa quem deve fazer. Essa pergunta identifica os responsáveis pela execução. Where significa onde deve ser realizado. Essa pergunta identifica o local, área, unidade, setor, processo ou ambiente em que a ação ocorrerá. When significa quando deve ser realizado. Essa pergunta identifica prazos, datas e cronograma. How significa como deve ser realizado. Essa pergunta identifica o método, o processo de execução, os procedimentos e a forma de fazer. How much significa quanto custará. Essa pergunta identifica o custo, o orçamento ou os recursos financeiros necessários. Embora o objetivo principal do 5W2H seja o planejamento da ação, a ferramenta também auxilia na execução e no controle, porque deixa claro quem fará o quê, por qual motivo, em que local, em qual prazo, de que modo e com qual custo. Pegadinhas de prova sobre 5W2H. O 5W2H não é uma ferramenta exclusiva de administração de materiais ou gestão de estoques. Ele pode ser aplicado a diversos planos de ação, projetos, processos, melhorias e objetivos organizacionais. O 5W2H não é, em sua essência, uma ferramenta de mensuração de desempenho estratégico como o GSC. Ele estrutura a ação. O 5W2H não é benchmarking. Benchmarking envolve comparação com referências externas ou melhores práticas. O 5W2H organiza o plano de ação. Como a FEPESI pode cobrar 5W2H, a banca pode apresentar as perguntas o que, por que, quem, onde, quando, como e quanto custa, e pedir a ferramenta correspondente. Também pode perguntar se a ferramenta é útil para planejar o lançamento de uma linha de produtos, a execução de um projeto ou a implementação de uma ação corretiva. A resposta tende a ser sim, porque o 5W2H ajuda a organizar ações. Capítulo 5. Controle, acompanhamento e análise de desempenho. Após diagnosticar, formular e executar ações, a organização precisa acompanhar resultados. Duas ferramentas aparecem com destaque no material, o Balanced Scorecard e a matriz GUT. O GSC está ligado à gestão estratégica e ao desempenho. A GUT está ligada à priorização de problemas. Balanced Scorecard, ou GSC. O Balanced Scorecard foi desenvolvido por Kaplan e Norton. Ele é uma ferramenta de gestão estratégica que traduz missão, visão e estratégia organizacional em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. O GSC parte da ideia de que indicadores financeiros, embora importantes, não são suficientes para avaliar o desempenho de uma organização. A organização também precisa acompanhar clientes, processos internos e capacidade de aprendizado e crescimento. Por isso, o GSC trabalha com equilíbrio entre indicadores financeiros e não financeiros, entre curto e longo prazo, entre resultados e direcionadores de desempenho, e entre diferentes perspectivas da organização. As 4 perspectivas clássicas do GSC. A perspectiva financeira observa os resultados financeiros e, em organizações privadas, relaciona-se à visão do acionista. Pode envolver lucratividade, receita, custos, retorno sobre investimento, crescimento financeiro e uso eficiente dos recursos. Em organizações públicas, essa perspectiva pode ser adaptada para orçamento, sustentabilidade financeira, economicidade e boa aplicação dos recursos.
A perspectiva do cliente observa como a organização é vista pelos clientes, usuários, cidadãos ou beneficiários. Pode envolver satisfação, retenção, imagem, qualidade percebida, atendimento, tempo de resposta e valor entregue. A perspectiva dos processos internos observa os processos críticos para o sucesso da organização. A pergunta central é quais processos precisam funcionar bem para entregar valor ao cliente e alcançar os resultados desejados. Pode envolver produtividade, qualidade, inovação, eficiência, tempo de ciclo, conformidade e melhoria de processos. A perspectiva do aprendizado e crescimento observa os ativos intangíveis que sustentam a estratégia. Inclui pessoas, competências, capacitação, sistemas, tecnologia, cultura, clima organizacional, liderança, informações e procedimentos. Essa perspectiva é a base que permite melhorar processos, atender clientes e alcançar resultados. Relação de causa e efeito no DSC. Um ponto essencial do DSC é a relação de causa e efeito. Os objetivos estratégicos não ficam soltos. Eles se conectam. Em uma lógica típica, aprendizado e crescimento fortalecem capacidades internas. Essas capacidades melhoram processos internos. Processos melhores geram maior valor para clientes. Clientes mais satisfeitos contribuem para melhores resultados financeiros ou institucionais. Essa lógica pode ser adaptada conforme a organização, especialmente em órgãos públicos. Em algumas organizações públicas, o objetivo final pode ser a entrega de valor ao cidadão, e não lucro financeiro. Mesmo assim, o DSC continua útil porque organiza objetivos, indicadores, metas e iniciativas em perspectivas equilibradas. Mapa estratégico. O mapa estratégico é uma representação da estratégia. Ele mostra a missão, a visão e a estratégia por meio de objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas do DSC e interligados por relações de causa e efeito. A função do mapa estratégico é facilitar a visualização e a comunicação da estratégia. Ele permite que as pessoas compreendam o caminho estratégico da organização e entendam como suas ações contribuem para os objetivos superiores. O mapa estratégico não é apenas um desenho bonito. Ele organiza a lógica da estratégia. Mostra que os objetivos de pessoas, sistemas e aprendizado sustentam os processos internos. Mostra que processos internos bem executados geram valor para clientes ou cidadãos. Mostra que a entrega de valor contribui para resultados financeiros, institucionais ou sociais. Princípios relacionados ao mapa estratégico. O material apresenta princípios associados ao mapa estratégico. A estratégia equilibra forças contraditórias, porque a organização precisa conciliar curto e longo prazo, custos e qualidade, estabilidade e inovação, eficiência e atendimento. A estratégia baseia-se em uma proposição de valor diferenciada para os clientes. Isso significa que a organização precisa definir que valor pretende entregar e como quer ser percebida. O valor é criado por meio dos processos internos. Bons resultados não surgem apenas de intenção estratégica, dependem de processos bem executados. A estratégia é composta por temas complementares e simultâneos. A organização pode precisar melhorar eficiência, inovar, atender melhor e desenvolver pessoas ao mesmo tempo. O alinhamento estratégico determina o valor dos ativos intangíveis. Pessoas, sistemas e cultura só geram valor estratégico quando estão alinhados à estratégia. Objetivos, indicadores, metas e iniciativas. No DSC. O objetivo estratégico descreve o que a organização quer alcançar. Exemplo em linguagem genérica: melhorar a satisfação do usuário. O indicador mede o desempenho em relação ao objetivo. Exemplo: índice de satisfação do usuário. A meta define o patamar desejado. Exemplo: alcançar determinado percentual de satisfação em determinado período. A iniciativa ou plano de ação define o que será feito para alcançar a meta. Exemplo: implantar novo canal de atendimento, capacitar equipe ou redesenhar processo. 4 passos destacados no material. O material menciona 4 passos ligados à gestão pelo DSC. O primeiro é o estabelecimento de metas de superação. Isso significa definir metas desafiadoras, capazes de impulsionar melhoria de desempenho. O segundo é a identificação e racionalização das iniciativas estratégicas. Isso significa selecionar e organizar ações coerentes com a estratégia, evitando o excesso de iniciativas desconectadas. O terceiro é a identificação de iniciativas críticas que envolvam mais de uma unidade de negócios. Isso reconhece que algumas ações estratégicas dependem de coordenação entre áreas. O quarto é a vinculação da estratégia à alocação de recursos e aos orçamentos anuais. Isso evita que a estratégia fique apenas no discurso. A estratégia precisa orientar recursos. 3 papéis na implementação do DSC. O material também apresenta 3 papéis importantes na implementação do DSC. O arquiteto é o alto executivo responsável pela construção e implementação do DSC. O agente de mudanças auxilia na incorporação do DSC e ajuda a moldar a rotina de uso da ferramenta. O comunicador é responsável por comunicar as estratégias, conquistar apoio e incentivar a adesão dos funcionários. Pegadinhas de prova sobre o DSC. O DSC não está limitado a indicadores financeiros. Ele combina indicadores financeiros e não financeiros. O DSC não é uma matriz SWOT. A SWOT faz diagnóstico de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O DSC traduz a estratégia em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. O DSC não é matriz BCG. A BCG classifica produtos por crescimento de mercado e participação. O DSC acompanha desempenho estratégico.
O DSC não é apenas definição de estratégia. Ele também apoia monitoramento, avaliação, comunicação e execução da estratégia. O DSC não exclui metas. Pelo contrário, associa objetivos a indicadores e metas. O mapa estratégico é elemento muito importante do DSC, porque mostra relações de causa e efeito entre objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas. Como a FEPESE pode cobrar DSC? A banca pode dizer que uma organização busca ferramenta de medição de desempenho que não tenha foco exclusivo em indicadores financeiros. A resposta tende a ser Balanced Scorecard. A banca pode perguntar quais são as 4 perspectivas clássicas. A resposta é financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. A banca pode perguntar o que o mapa estratégico mostra. A resposta é que ele representa objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas e conectados por relações de causa e efeito. A banca pode tentar confundir as perspectivas do DSC com os elementos das FWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças não são perspectivas do DSC. São elementos das FWOT. Matriz GUT. A matriz GUT é uma ferramenta usada para priorizar problemas. A sigla GUT significa gravidade, urgência e tendência. A matriz GUT auxilia gestores a avaliar diversos problemas e decidir quais devem ser tratados primeiro. Ela é útil quando há muitas demandas, recursos limitados e necessidade de priorização. Gravidade. A gravidade avalia o impacto do problema. Quanto mais sério for o dano, maior a gravidade. Um problema grave pode comprometer resultados, segurança, qualidade, legalidade, imagem institucional, custos ou continuidade das operações. Urgência. A urgência avalia o tempo disponível para agir. Quanto menos tempo a organização tem, maior a urgência. Um problema que precisa ser resolvido imediatamente tem urgência alta. Um problema que pode aguardar tem urgência menor. Tendência. A tendência avalia o comportamento futuro do problema. A pergunta é se o problema tende a piorar, permanecer estável ou diminuir com o passar do tempo. Se o problema tende a se agravar, a nota de tendência deve ser maior. Se tende a permanecer igual, a tendência é intermediária. Se tende a se atenuar naturalmente, a tendência é menor. Pontuação na matriz GUT. Cada problema recebe nota de 1 a 5 em cada fator, gravidade, urgência e tendência. Depois, as notas são multiplicadas. O resultado é a pontuação de prioridade. A fórmula em palavras é: prioridade igual a nota de gravidade multiplicada pela nota de urgência e multiplicada pela nota de tendência. Quanto maior o resultado, maior a prioridade de tratamento do problema. Exemplo interpretado em áudio. Imagine 2 problemas. O primeiro tem gravidade 5, urgência 1 e tendência 1. O resultado é 5, porque 5 vezes 1 vezes 1 é igual a 5. Embora seja grave, ele não é urgente e tende a se atenuar. O segundo tem gravidade 4, urgência 2 e tendência 5. O resultado é 40, porque 4 vezes 2 vezes 5 é igual a 40. Mesmo que a urgência não seja máxima, a gravidade é alta e a tendência de piora é muito alta. Portanto, ele pode ser mais prioritário. Essa lógica mostra que a GUT não prioriza apenas o problema mais grave. Ela prioriza a combinação entre gravidade, urgência e tendência. Pegadinhas de prova sobre GUT. Gravidade não mede se a ação pode aguardar. Quem mede a pressão do tempo é a urgência. Urgência não mede se a ação é importante em sentido amplo. A importância do impacto está mais ligada à gravidade. Tendência avalia se a situação vai piorar, permanecer ou melhorar com o tempo. As notas normalmente variam de 1 a 5. Se a questão apresentar notas como 8 ou 10 dentro da matriz GUT clássica estudada no material, é provável que haja erro ou alternativa incompatível. A matriz GUT não é uma ferramenta de mapeamento de processos. Ela prioriza problemas. A matriz GUT não é benchmarking. Ela prioriza problemas por gravidade, urgência e tendência. Como a FEPESE pode cobrar GUT? A banca pode apresentar várias pontuações e pedir qual problema é prioritário. O aluno deve multiplicar gravidade, urgência e tendência. A maior pontuação é a maior prioridade. A banca também pode apresentar afirmativas conceituais. Se disser que gravidade verifica se a ação pode aguardar, a afirmação está errada. Se disser que tendência verifica se a situação vai piorar, a afirmação está correta. Capítulo 6. Comparação entre as ferramentas. Este capítulo é essencial para a revisão de prova, porque muitas questões objetivas são construídas justamente pela troca de conceitos entre ferramentas. SWOT versus PESTEL. A SWOT analisa ambiente interno e externo. No ambiente interno, identifica forças e fraquezas. No ambiente externo, identifica oportunidades e ameaças. A PESTEL analisa somente fatores macroambientais externos. Políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos ou ambientais, e legais. Se a questão fala de força e fraqueza, pense em SWOT. Se fala de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais, pense em PESTEL. SWOT versus DSC. A SWOT é diagnóstico. Ela mostra onde a organização está e quais fatores internos e externos influenciam sua situação. O DSC é gestão estratégica e controle de desempenho. Ele traduz missão, visão e estratégia em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Se a questão fala de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é SWOT. Se fala de perspectivas financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento, é DSC.
BCG versus G. McKinsey. A BCG usa crescimento do mercado e participação no mercado. Ela possui 4 categorias: estrela, interrogação, vaca leiteira e abacaxi. A G. McKinsey usa a atratividade do mercado e força competitiva. Ela possui 9 quadrantes e orientações como investir e crescer, cautela e seletividade, ou desinvestir e colher. Se a questão fala de estrela, vaca leiteira, interrogação e abacaxi, é BCG. Se fala de atratividade da indústria e posição competitiva, é G. McKinsey. BCG versus Ansofa. BCG analisa portfólio com base em crescimento de mercado e participação de mercado. A Ansofa analisa estratégias de crescimento com base em produtos e mercados, existentes ou novos. Se a questão fala de produto existente, produto novo, mercado existente e mercado novo, é Ansofa. Se fala de crescimento do mercado e participação do produto, é BCG. Porter. 5 forças versus estratégias genéricas. As 5 forças de Porter analisam o ambiente competitivo do setor, entrantes, substitutos, fornecedores, clientes e concorrentes. As estratégias genéricas de Porter indicam formas de competir, liderança de custo, diferenciação e enfoque. Se a questão pergunta sobre a estrutura da indústria ou atratividade do setor, pense nas 5 forças. Se pergunta sobre competir por custo, diferenciação ou nicho, pense em estratégias genéricas. Cadeia de valor versus 5 forças. A cadeia de valor olha para as atividades da organização, separando atividades primárias e de apoio. As 5 forças olham para a estrutura competitiva externa do setor. Se a questão fala de logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas, serviços, recursos humanos, tecnologia, compras e infraestrutura, pense em cadeia de valor. 5W2H versus GUT. O 5W2H organiza um plano de ação, respondendo o que, por que, quem, onde, quando, como e quanto custa. A GUT prioriza problemas, avaliando gravidade, urgência e tendência. Se a questão quer organizar a execução, pense em 5W2H. Se quer escolher qual problema resolver primeiro, pense em GUT. Capítulo 7. Roteiro de revisão final para a FEPESE. Para revisar rapidamente antes da prova, leia esta sessão em voz alta ou escute como áudio. A análise SWOT é diagnóstico organizacional. Ela identifica forças e fraquezas no ambiente interno, e oportunidades e ameaças no ambiente externo. Forças e fraquezas são controláveis. Oportunidades e ameaças são não controláveis. Força é interna positiva. Fraqueza é interna negativa. Oportunidade é externa positiva. Ameaça é externa negativa. Na SWOT cruzada, forças com oportunidades geram alavancagem e estratégia de desenvolvimento. Fraquezas com oportunidades geram limitações e estratégia de crescimento. Forças com ameaças geram vulnerabilidade e estratégia de manutenção. Fraquezas com ameaças geram problemas e estratégia de sobrevivência. A análise PESTEL examina fatores macroambientais externos. Os fatores são políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos ou ambientais, e legais. Ela ajuda a compreender o ambiente externo e a necessidade de adaptação. A matriz BCG analisa produtos por crescimento do mercado e participação no mercado. Alta participação e alto crescimento formam o produto estrela. Baixa participação e alto crescimento formam o produto interrogação. Alta participação e baixo crescimento formam a vaca leiteira. Baixa participação e baixo crescimento formam o abacaxi, cachorro ou vira-lata. A matriz de McKinsey analisa portfólio por atratividade do mercado e força competitiva. Quando ambos são favoráveis, a organização deve investir e crescer. Quando a situação é intermediária ou desequilibrada, deve agir com cautela e seletividade. Quando o mercado é pouco atrativo e a força competitiva é fraca, deve desinvestir ou colher. A matriz Ansofa analisa produtos e mercados. Produto existente em mercado existente é penetração de mercado. Produto novo em mercado existente é desenvolvimento de produto. Produto existente em mercado novo é desenvolvimento de mercado. Produto novo em mercado novo é diversificação. As 5 forças de Porter são ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes e rivalidade entre concorrentes. Elas servem para analisar a estrutura da indústria e a atratividade do setor. As estratégias competitivas genéricas de Porter são liderança de custo, diferenciação e enfoque. Liderança de custo busca eficiência e menor custo. Diferenciação busca produto ou serviço percebido como único. Enfoque busca atuação em nicho, podendo combinar foco com custo ou foco com diferenciação. A cadeia de valor de Porter divide atividades em primárias e de apoio. As atividades primárias são logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas, e serviços. As atividades de apoio são infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e aquisição. O 5W2H é ferramenta de plano de ação. Ele responde o que será feito, por que será feito, quem fará, onde será feito, quando será feito, como será feito e quanto custará. O Balanced Scorecard traduz missão, visão e estratégia em objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Ele considera 4 perspectivas: financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. O mapa estratégico mostra objetivos distribuídos nas perspectivas e relacionados por causa e efeito. A matriz GUT prioriza problemas.
G significa gravidade, U significa urgência e T significa tendência. Cada fator recebe nota de 1 a 5. As notas são multiplicadas. O maior resultado indica maior prioridade. Capítulo 8. Principais pegadinhas para não errar. Se a questão disser que oportunidades e ameaças são internas, está errada. Elas são externas. Se a questão disser que forças e fraquezas são externas, está errada. Elas são internas. Se a questão disser que a organização controla diretamente uma ameaça, cuidado. A organização não controla a ameaça externa, mas pode tentar mitigar seus impactos. Se a questão disser que patentes são oportunidades, cuidado. Patentes da própria organização são forças. Se a questão disser que falta de funcionários é ameaça, cuidado. Em regra, é fraqueza, porque é fator interno. Se a questão falar de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais, não escolha SWOT se houver pastel como alternativa. Se a questão falar de estrela, interrogação, vaca leiteira e abacaxi, pense em BCG. Se a questão falar de atratividade da indústria e posição competitiva, pense em G. McKinsey. Se a questão falar de produto novo ou existente e mercado novo ou existente, pense em Ansoff. Se a questão colocar agências reguladoras como uma das 5 forças de Porter, cuidado. A lista clássica das 5 forças não inclui agências reguladoras. Se a questão disser que marketing e vendas são atividades de apoio na cadeia de valor, cuidado. Marketing e vendas são atividades primárias. Se a questão disser que recursos humanos é atividade primária na cadeia de valor, cuidado. Recursos humanos é atividade de apoio. Se a questão disser que 5W2H mede desempenho estratégico por perspectivas, cuidado. Isso é GSC, não 5W2H. Se a questão disser que GSC usa apenas indicadores financeiros, está errada. O GSC equilibra indicadores financeiros e não financeiros. Se a questão disser que as perspectivas do GSC são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, está errada. Essas são variáveis das SWOT. Se a questão disser que GUT é usada para mapear processos, cuidado. GUT é usada para priorizar problemas. Se a questão disser que tendência na GUT mede se a ação pode esperar, cuidado. Essa ideia se aproxima de urgência. Tendência mede se o problema tende a piorar, estabilizar ou diminuir. Capítulo 9. Fechamento didático. O conteúdo da aula deve ser entendido como uma sequência lógica de gestão estratégica. Primeiro, a organização diagnostica sua situação. Para isso, usa ferramentas como SWOT e PESTEL. A SWOT mostra forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A PESTEL mostra fatores macroambientais externos. Depois, a organização analisa seu portfólio e suas possibilidades de crescimento. Para isso, usa ferramentas como BCG, G. McKinsey e Ansoff. A BCG ajuda a classificar produtos conforme crescimento do mercado e participação. A G. McKinsey ajuda a decidir investimento conforme atratividade e força competitiva. A Ansoff ajuda a pensar em crescimento conforme produtos e mercados. Em seguida, a organização analisa sua posição competitiva. Para isso, usa as 5 forças de Porter, as estratégias competitivas genéricas e a cadeia de valor. As 5 forças mostram pressões do setor. As estratégias genéricas mostram formas de competir. A cadeia de valor mostra atividades que criam valor. Depois, a organização transforma a estratégia em ação. Para isso, pode usar o 5W2H, que responde o que será feito, por que, por quem, onde, quando, como e com qual custo. Por fim, a organização acompanha e prioriza. Para acompanhar a estratégia, usa o Balanced Scorecard, com objetivos, indicadores, metas, iniciativas, perspectivas e mapa estratégico. Para priorizar problemas, usa a matriz GUT, multiplicando gravidade, urgência e tendência. A grande chave para acertar questões da FEPESI é não decorar apenas nomes de ferramentas. É necessário saber a finalidade de cada uma. Diagnóstico é SWOT e PESTEL. Portfólio é BCG e G. McKinsey. Crescimento por produto e mercado é Ansoff. Atratividade do setor é 5 forças de Porter. Forma de competir é estratégia genérica. Atividades que criam valor são cadeia de valor. Plano de ação é 5W2H. Desempenho estratégico é GSC. Priorização de problemas é GUT. Se o candidato dominar essa diferença, a maior parte das questões sobre ferramentas estratégicas se torna previsível.